Senhor Deus, nós te louvamos, nós exaltamos e glorificamos o teu nome pelo privilégio que temos, Deus, de ainda podermos estudar a tua palavra, de ainda podermos buscar em ti, ó Deus, a interpretação, aquilo que o Senhor quer nos passar através do conhecimento da tua própria palavra. Enquanto em outros lugares isso é proibido, aqui ainda nós temos esse privilégio, essa bênção de poder estudar e poder ser ministrados por ela. Mas, Senhor, nós pedimos aqui a ajuda do teu Espírito Santo. Nós pedimos aqui, Senhor, que esse mesmo Espírito nos ilumine a mente, capacite o nosso intelecto, que nós possamos entender não apenas de forma intelectual, não apenas de forma natural, mas que o teu Espírito se revele a nós através da ministração desse curso. Senhor, que tudo que nós até agora, Senhor, aprendemos, possa fazer parte de nós, e tudo que vamos aprender possa de fato, Senhor, entrar nos nossos corações e trazer transformação em nós. Nós não estamos aqui, creio eu, não estamos aqui, Senhor, por mera busca de conhecimento, não conhecimento vazio, não conhecimento apenas pelo conhecimento, mas queremos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Nos ajuda para isso então, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, queridos. Deixa eu fazer um pequeno review, que eu acho que foi isso que penso que foi isso que o Marcelo, o professor Marcelo, que é o professor da primeira aula, passou para vocês. Ele fez aí o primeiro tópico aí da tua apostila, que é a Bíblia é um registro detalhado do tempo Cronos, tempo dos homens, e aí entre parênteses aí, Kairos, tempo de Deus. Então ele deve ter dito aqui que esse tempo Cronos, que a Bíblia ela registra justamente esse tempo do homem, esse tempo da vida do homem, esse tempo que a gente consegue cronometrar, por isso Cronos, né, esse tempo que a gente consegue medir, que é a vida do homem, que é contado em dias, que é contado em horas, que é contado em minutos, dentro do tempo Kairos, do tempo de Deus, que é a eternidade passada, e esse tempo que vivemos e a eternidade futura. Alfa, eternidade passada, tempo Cronos, eternidade futura. Deve ter dito isso para vocês. Ele falou também, deve ter dito também, que a Bíblia é o plano de Deus que foi feito antes da fundação do mundo para a humanidade. Então ela foi escrita, planejada, ela foi trabalhada na mente de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Ela inicia-se lá no tempo alfa, na eternidade passada, chamada alfa, e ela então vai se findar quando nós entrarmos no ômega, na eternidade futura. Ela anuncia a criação do mundo, como as coisas aconteceram lá no Éden, desde o início antes mesmo do Éden, né, quando houve lá o concílio da Trindade, dizendo, façamos, né, vamos criar todas as coisas, e ela segue então até a consumação dos tempos, que é o anúncio então do sistema, ou do fim do sistema do mundo. Não é o fim da existência das coisas, mas o fim da existência do sistema, desse sistema de mundo aqui que nós vivemos hoje. Ele deve ter citado aí Apocalipse 21:1, que vai então, esse tempo então se inicia, termina o sistema desse mundo, e ela então entramos então na eternidade futura. Ele deve ter falado também dos impérios, o império egípcio, o império assírio, babilônico, que foi foi caído, estabeleceu, foi caindo, foi sendo substituído, até aí o último império vigente, que é o Império Romano, que, tudo bem? Tudo bem? Graças e paz. Que vai ser então substituído, ou que vai ser tomado pelo reino messiânico, ou o reino do Messias, o reino do nosso Senhor Jesus. Acho que ele chegou até aí, como ele é muito profundo, ele deve ter falado um monte de coisas, e eu só dei uma pincelada aqui para a gente poder recuperar o pensamento, recuperar o raciocínio. Gente, só uma licença, eu vou tirar essa blusa que deu calor agora. Vai ficar uma beleza na gravação. Aliás, já subiu no YouTube, né, a aula passada, não subiu? Tem alguém que não estava aqui na aula passada, que está aqui hoje? 2, 3, 4, você estava? 5, você estava?
Então, tem pelo menos 5 aqui que não estavam na aula passada. A aula passada já subiu no YouTube. Então, se você quiser assistir, alimentosolido.com lá, você vai lá e assiste a aula essa aula que o Marcelo deu, completa. Nós vamos, então, a partir daí, nós vamos tomar esse segundo tópico aí, que é o tópico que nos traz uma questão que é bem complicada, que é bem, para nós, cristãos talvez nem tanto, mas para geral, para o mundão, é complicado, que é se nós podemos ou não confiar na Bíblia. Talvez nós, como cristãos, eu acho que todo mundo aqui, penso eu que todo mundo aqui deve ser cristão, talvez nós, como cristãos, nós confiemos na Bíblia, mas nós não sabemos nem por que nós confiamos por fé, o que não tem nada errado com isso. Não tem nada errado em confiar na Bíblia por fé, apenas por fé. Mas nós precisamos entender até por que nós confiamos na Bíblia, para poder, inclusive, argumentar com aquelas pessoas que vêm com argumentos contrários. Você já deve ter ouvido falar muito a respeito de, mas a Bíblia é escrita por homens. Como que eu vou confiar, ser espiritual, uma Bíblia que é escrita por homens? Outros argumentos mas ela é muito antiga. É feita para uma outra cultura, é feita para um outro momento, para um outro povo. Como é que eu vou usar isso como parâmetro para a minha vida? Como é que eu posso usar isso como parâmetro para a minha vida? Como é que eu posso confiar se a Bíblia, ela de fato, ela é a palavra de Deus, ou ela é o interesse de homens que foram escritos aqui? Como é que eu posso confiar, por exemplo, se a Bíblia, ao longo desses 1.500 anos que ela demorou para ser escrita aí, ela não foi de fato mexida, modificada, adaptada para a cultura, adaptada para interesses de grandes instituições? Como é que eu posso crer nisso? Como é que eu posso crer? Você vai estudar daqui a pouco, daqui a um tempo, né? Acho que não sei se nessa aula ou na próxima, a respeito do cânon bíblico, que são os livros que foram escolhidos, ou foram entendidos como livros inspirados por Deus. Como é que de fato o cânon bíblico, que é o conjunto de livros que são inspirados por Deus, são de fato inspirados por Deus, e quem escolheu esses livros não errou na escolha? Você percebe como tem muito argumento contra a palavra? Você percebe como tem muito argumento que vai chegar para nós, e muitas vezes nós, como cristãos, não temos a contrapartida, nós não temos o argumento contra para falar assim, não é assim do jeito que você pensa. E nós vamos pegar e falar assim, não, é assim porque é. Agora, vocês, como estudantes de teologia, vão poder ter argumentos mais concretos para falar assim, não é assim por causa disso, isso. Para poder justamente também defender, fazer a apologética, a defesa da sua fé. A Bíblia nos orienta, inclusive, para estarmos preparados para fazer a defesa da nossa fé. Não apenas para pregar, não apenas por conhecimento, mas também para fazer a defesa da fé. Para fazer, inclusive, aqueles que estão pregando errado calar-se. Então, nós precisamos entender muito claro isso e ter na nossa mente que vão vir os argumentos contrários. Eu acho que esses argumentos que eu falei aqui não devem ter coberto todos, mas cobrir uma boa parte que você já ouviu, ou não? Você já não ouviu isso? Então, nós enquanto cristãos que somos, podemos confiar na Bíblia como livro, o nosso único livro de regra, de conduta, de fé que Deus nos deixou, como palavra de Deus, como de fato um livro verdadeiro, como de fato um livro que de fato traz a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós? Esse é um questionamento que nós precisamos nos fazer e ter base para defender isso, ter base para inclusive nos ajudar a crer nisso. Ok? Diante disso, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, isso não está aí no seu livro, se você quiser anotar, é importante. O primeiro ponto que eu queria tratar com você é que quem vela, o primeiro interessado
em proteger a palavra dele é o próprio Deus. O próprio autor da Bíblia, né, o inspirador da Bíblia, aquele que é o dono dela, ele é poderoso para preservá-la. Quero contar uma história para vocês de um cara chamado Antíoco Epifânio IV. Ele governou a Síria 175 anos antes de Cristo e foi até 162 antes de Cristo. Ele foi derrotado, o pai dele foi derrotado em Roma, ele era príncipe então na época, foi derrotado em Roma, e ele viveu 14 anos exilado no Egito, aliás, em Roma, até se tornar um rei, só que um rei submisso a Roma. Ele era sírio, e ele então se torna submisso a Roma. Um rei, mas um rei vassalo, que a gente chama, um rei que é submisso a Roma. Aí, ele vai guerrear contra o Egito, ele é vencido pelo Egito, ele é chamado para Roma de volta, ele é derrotado, ele é chamado para recuar para Roma, certo? E nesse momento, ele volta a atenção para Judá. Com a sede de poder que ele tinha, com a vontade de dominar que ele tinha, ele volta a sua atenção para Judá e vai tentar ali dominar Judá. E ele faz um estrago em Judá. Ele proíbe a execução ou a prática do Shabat, que é o sábado separado ao Senhor. Ele proíbe a circuncisão. Ele levanta uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém. Ele sacrificava porcos dentro do templo. Isso para o judeu é algo absurdo. O porco para o judeu é um animal imundo, ele nem come. Então, ele sacrificava porcos nesse templo. Nessa bagunça toda, nessa confusão toda, haviam 3 partidos dos judeus, 2 apoiavam apoiavam a prática dele por questões de interesse, e um não, um ia contra, esse outro ia contra, inclusive, a helenização dos judeus. A religião helênica era a religião dos gregos, e era a qual ele professava. Esse Antíoco Epifânio IV professava essa fé, essa religião. E ele tentava, então, fazer com que os judeus se rendessem a essa religião, se mudassem, se convertessem a essa religião. Então, em 172 a.C., ele, aceitando uma grana, aceitando um dinheiro ali de Menelau, ele transforma esse Menelau, que era um grego, em sacerdote no templo. Ou seja, um sacerdote que não tinha nada a ver com os judeus. E ele vai fazendo toda essa bagunça, ele vai fazendo toda essa confusão. Quando se levanta o sacerdote, um tal de Jasão, que era sacerdote, ele se levanta e ele comanda uma revolta contra toda essa bagunça aí, contra esse ataque contra os judeus. Ele comanda essa revolta, só que Judá perde todos os seus privilégios. E esse Antíoco Epifânio IV, ele acaba tentando, então, colocar essa helenização de maneira política. Ele proíbe os cultos, ele proíbe as reuniões, enfim, ele tenta de todas as maneiras matar ali a fé judaica. Nesse momento levanta-se Matatias e seus filhos, uma família, que você já deve ter ouvido falar na Bíblia, ou pelo menos em algum momento deve ter lido isso, que são os Macabeus. Quantos já ouviram falar dos Macabeus? E eles então promovem a revolta dos Macabeus. Na Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, você vai encontrar lá o livro dos Macabeus, que na verdade é um apócrifo. Mas, historicamente, é até legal a gente conhecer. Mas eles fazem, então, promovem essa revolta e conseguem, então, expulsar esse cidadão de Jerusalém. Ele tenta, em todo esse movimento que ele fez, ele luta por destruir
tudo aquilo que era a palavra de Deus. Só que ele não sabia que Alexandre havia guardado uma dessas cópias, uma única cópia, na biblioteca de Alexandria. Alexandre, ele tinha a mania de dominar os povos pelo conhecimento. Ele se infiltrava na cultura, ele aprendia a cultura dos povos que ele dominava, e ele então impunha pela cultura a língua, a religião, a própria cultura, as artes nesse povo, e ele então dominava dessa maneira. E ele então, para isso, ele também precisava aprender sobre esses povos, e ele guardou uma cópia da Bíblia, uma cópia das Escrituras na biblioteca de Alexandria. Por que eu estou contando essa história mirabolante para você? Ele morreu de câncer, sozinho, abandonado esse cara, certo? Por que eu estou contando essa história mirabolante para você? Mirabolante não, né? Essa história enorme para você entender unicamente um conceito, que Deus protege a palavra dEle. Deus guarda a palavra dEle. Ele é poderoso o suficiente para, ainda que o mundo todo tente destruir todas as cópias, se isso fosse possível, da palavra de Deus, ela seja preservada. Quantos assistiram o filme Livro de Eli? Vocês viram que sensacional? Vocês pegaram qual foi a tônica desse filme? Vocês entenderam qual foi a tônica desse filme? Quem assistiu? Pouca gente, então não posso dar spoilers. Se todo mundo tivesse assistido, eu ia dar spoiler. Mas assista ele, que você vai lembrar do que eu estou te falando aqui agora. Você vai lembrar do que eu estou te falando. Não vou dar spoiler para vocês, senão fica chato. Mas assista, é um livro bem interessante. Também nesse sentido, de que Deus preserva a palavra dEle. E não só o cumprimento da palavra dEle, mas Ele preserva, inclusive, a existência da palavra dEle aqui. Enquanto isso for vontade de Deus, ela vai ser preservada aqui. Diante de todo esse movimento, ele conseguiu, a palavra de Deus conseguiu subsistir ou permanecer existindo contra tudo que se levantou contra ela até agora. Não foi nesse momento apenas. Não foi apenas nesse momento. Se você pegar lá a Idade Média, ela foi escondida. Ela foi escondida. Ela não era, a Bíblia era única e exclusivamente para os eruditos, para o alto clero. A plebe não lia. Porque se aprendesse a respeito da Bíblia, toda aquela construção que a então igreja, Estado da época, construiu, caía por terra. Se desmoronava, porque a verdade estava contida nela. Então ela foi escondida. Ela era proibida de ler. E isso é tão verdade que até hoje, você deve lembrar, talvez você não, mas você deve ter ouvido dos seus pais ou dos seus avós, a seguinte citação: olha, não lê a Bíblia inteira não, que você fica louco. Já ouviu isso? Sabe por que isso? Justamente para manter a Bíblia escondida, as verdades bíblicas escondidas, porque muitas verdades bíblicas, elas vão destruir conceitos que você, inclusive, ainda tem hoje. E que a gente manteve por conta da tradição religiosa, por conta de um monte de coisas, a gente manteve e continua, ainda que hoje, de uma forma um pouco mais suave, mas continua crendo. Continua respeitando. Então, não, você não vai ficar louco se ler a Bíblia inteira. Pode ler. Você vai ficar louco do ponto de vista dos homens e sábio do ponto de vista de Deus. Você vai se apaixonar por ela. Eu pessoalmente amo esse módulo aqui, porque esse módulo aqui ele abre muito os nossos olhos, ele faz com que a gente se apaixone pela Bíblia. É muito legal, é muito bacana. Amo esse módulo aqui. Mas você entende como que ela é importante e nós podemos confiar nela? Mas vamos seguindo aqui para a gente entender. Então, primeiro ponto que nós falamos aí é que Deus é poderoso para preservar a palavra, para preservar as Escrituras como elas estão. Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 2 de Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Você com certeza já ouviu esse
algumas vezes esse versículo, e nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dele. Então, vamos lá. O tópico A desse ponto 2, aí diz assim, é um livro inspirado por Deus. Não é psicografia, a personalidade literária são mantidas. Deus não possui o homem, mas revela seus segredos por sonhos por sonhos e visões. Vamos trabalhar isso. Todo mundo achou? Se você, deixa eu dar uma dica para você, tá? Se você se sentir mais tranquilo, até por uma questão de ficar funcional, de ficar tranquilo para você, se você quiser usar aplicativo de Bíblia no celular, fica até mais legal para você trabalhar, é mais rápido para você localizar e é menos espaço para você anotar. É mais importante que você traga o caderno do que a Bíblia em papel. Se você achar melhor, use a Bíblia em aplicativo, que é mais rápido para você achar, menos espaço, você consegue se virar bem. Infelizmente, nós não temos carteiras aqui, tipo carteira de escola. Então, você vai ter que meio que se virar aí. Mas vamos lá. Então, ela é um livro inspirado por Deus, não é psicografada, a personalidade e a maneira literária são mantidas, Deus não possui o homem, mas revela por segredos e sonhos. Então, vamos lá. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir e instruir em justiça. Vamos destrinchar isso aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Vamos entender, é muito legal isso aqui, porque responde aquela pergunta que as pessoas falam, mas quem escreveu, a Bíblia quem escreveu foi homem. Foram homens que escreveram. Deus é Espírito, Ele não poderia vir aqui em pessoa, né, escrever. A encarnação de Deus veio, né, na pessoa de Jesus, mas veio com outra função. A Bíblia, ela precisou ser escrita, Deus precisou se valer de homens para escrevê-la, mas Ele inspirou esses homens. Então, você pode pensar assim, tá, mas se Ele inspirou homens, como é que a gente tem certeza, né, que esses homens foram divinamente inspirados? Esse texto nos diz, toda a Escritura é divinamente inspirada, ela não foi psicografada. Quantos lembram da cena, ou da imagem de Chico Xavier, assim, psicografando mensagens do além para as pessoas? Não, ela não foi feita assim, porque Deus não tomou as faculdades mentais dos seus escritores, Deus inspirou-os. Inspirar vem do termo soprar para dentro. Então Deus soprou a palavra dele para dentro dos escritores. Os escritores então escreveram os originais da Bíblia. Esses originais precisavam ser lidos pelo maior número de pessoas. Então eles precisaram ser traduzidos. Eles precisaram ser passados para as línguas que a palavra chegou. Então, outras pessoas traduziram, fizeram as traduções, nós para a nossa língua portuguesa, tivemos a nossa tradução para a língua portuguesa, e aí você fala assim, tá, mas nesse processo, a gente não pode ter perdido muita coisa? Olha, tem algumas traduções que sim, você percebe que a tradução em português, às vezes você precisa entender o contexto para entender do que ele está falando. Por exemplo, você vai usar lá, alvo como a neve, num país em que não existe neve, fica meio complicado o cara entender. Por isso que nós precisamos estudar a respeito da Bíblia, para entender os contextos, para entender o ambiente, para entender em que momento histórico foi escrito, para você poder entender melhor a Bíblia. Mas, o fato é que elas são traduzidas para nós lemos, e aí é que entra a mão de Deus. Já entrou na inspiração, mas aí entra a mão de Deus de novo. De que maneira? Deus, através do seu Espírito Santo, revela para nós essa palavra. E Ele revela, não em cima da tradução, mas Ele revela em cima daquilo que Deus quis passar para nós como mensagem. Então, primeiro, Deus inspira os escritores escrevem os originais são traduzidos para a nossa língua, nós lemos na nossa língua, o Espírito Santo nos
revela a Bíblia, mas não do ponto de vista nosso, do ponto de vista de Deus. E aí nós entendemos a palavra. Por isso que ela é confiável com relação, mas ela foi escrita por homens, teve traduções. Percebe como os argumentos vão caindo? Percebe como que esses argumentos vão caindo por terra, e nós vamos entendendo por que ela chega para nós desse jeito? Então ela é divinamente inspirada, e Deus, Ele cuida para que ela seja assim, Ele cuida para que ela chegue. É responsabilidade dEle escrever, e é responsabilidade dEle, quando essa palavra chegar a nós, ela trazer aquilo que Deus de fato quer que nós saibamos, quer que nós aprendamos, quer que nós sejamos corrigidos. E aí o texto segue, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, vamos entender. Um outro ponto que eu esqueci de mencionar é que as características literárias, a maneira literária dos escritores são mantidas. Como Deus não possui o escritor, Ele não vai lá e possui o escritor perde a sua capacidade de raciocínio, perde e escreve, psicografa lá. Como não é assim, você vai ver lugares na Bíblia, por exemplo, que você vai ver, por exemplo, tem um texto em Josué 10, versículo 12, versículo 13, que Josué fala que ele ordena que o sol pare no meio do céu. Quantos lembram dessa passagem? Hoje nós sabemos que a terra gira em torno do sol. Não é o sol que gira em torno da terra. Se a terra gira em torno do sol, quem parou? O sol ou a terra? A terra. Então, nessa época, cientificamente, era possível eles saberem disso? Então, Deus preserva, inclusive, a visão do autor. Você já deve ter ouvido falar assim, mas cientificamente isso não se comprova, porque a terra gira em torno do sol, e não o sol gira em torno da terra. Você está correto, até aí você está correto. Até aí você entendeu, é de fato isso. Mas o autor da época não sabia disso. A visão do autor também é preservada, as características literárias do autor também são preservadas. Você vê, por exemplo, as cartas de Paulo, você percebe as cartas de Paulo, pelo tipo da escrita, pela desenvoltura em escrever, em falar, diferente de Pedro. Aí você vai lá para o livro de Hebreus, que não tem autor definido, ou melhor, não sabemos de fato quem é o autor, mas só que você percebe características muito fortes, por exemplo, de Paulo nele, o que nos leva a pensar, eu pelo menos penso assim, não tem autor comprovado, eu penso que Hebreus é de Paulo, por conta justamente das características literárias do autor, do escritor. Então você percebe que Deus mantém essa característica do homem, prova de que o homem não é tomado, ele não é possuído por Deus, ele mantém as suas faculdades. Então vamos lá, então Deus revela então para esse homem, ele não possui, mas ele revela então para esse homem, ou para os escritores, para aqueles que escreveram a Bíblia, em sonhos, em visões, e eles então registram isso, e posteriormente isso então é compilado, isso é canonizado, entendido aquilo que é de fato inspirado por Deus, aquilo que não é inspirado por Deus, você vai aprender ao decorrer desse módulo, e temos então a Bíblia. Uma outra coisa é que nem sempre aqueles que escrevem a Bíblia entendem o que estão escrevendo. Se você vê aí a continuação desse parágrafo aí, diz assim, olha, Daniel teve inspiração, mas não entendeu. Vamos ver isso? Daniel 12, versículo 8. Está ficando claro até aqui, pessoal? Vocês podem interromper para perguntar, tá? Mas pode acontecer eu não saber responder. Aí eu me socorro com o Marcelo. Vamos estudar, vamos ver o que os outros... Daniel 12,
Nós vamos ler do 8 e o 9. Daniel aqui ele tem uma revelação do final dos tempos. O livro de Daniel é conhecido como o mini Apocalipse, para vocês terem uma ideia. Porque ele trata de fato sobre profecias do final dos tempos. Você vai ver que muita coisa você consegue fazer referência com o Apocalipse, com o livro de Apocalipse. Então ele está fazendo aqui, Daniel, enquanto você procura aí, eu vou dando para você aqui o contexto. Ele vai falando aqui de acontecimentos que vão se dar aí no final dos tempos. E hoje, se você ler, até eu quero ler, gente, enquanto você acha aí, eu vou lendo, tá? Vou ler do capítulo 1, porque é interessante a gente ler. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de tribulação, o qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, que é o livro da vida, tá? Versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vida eterna. Uns para a vida eterna, desculpe, e outros para a vergonha e desprezo eterno, aqui falando de julgamento. Os que foram sábios, pois resplandecerão com fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como estrelas, sempre e eternamente. Versículo 4, tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E perguntei ao homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim dessas coisas? E eu vi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai-te, Daniel, porque essas coisas estão cerradas e seladas até o fim, até o tempo do fim. Então, hoje nós lemos essa primeira parte, e nós vamos falar, está falando do Apocalipse, está falando do final dos tempos, está falando das profecias do final dos tempos. Hoje, para nós, fica muito fácil nós entendermos, porque nós temos a obra pronta na nossa mão. Você já leu isso em algum momento, ou já leram para você, ou você já ouviu falar. Então, fica muito fácil para nós identificarmos isso aqui como as profecias do Apocalipse, do final dos tempos, do final do sistema desse mundo, certo? Para Daniel, não. Para Daniel, não. E ele então não entende, fala: mas Deus, o Senhor, que eu creio que seja aqui uma cristofania, uma manifestação de Jesus, quando isso vai acontecer? Fala assim, cerra as palavras, sela essa escritura, porque isso aí não é, de fato, estou parafraseando obviamente, não é para você entender agora, não é para o seu tempo. Então muitas vezes os escritores escreviam e nem eles entendiam, porque eles não era para o tempo deles, a Bíblia não era exclusivamente para aquele tempo deles. A Bíblia, ela é para todos os tempos. A Bíblia é o relato, como se aprendeu na aula passada, o relato ou a vontade de Deus para o Cronos, para o tempo do homem. Então, por isso, muitas vezes, os próprios autores não entendiam o que escreviam. E às vezes entendiam, às vezes ficava muito claro. Parágrafo B aí, Deus é o verdadeiro autor. Isso a gente já ficou bem claro que Deus é quem é o autor da Bíblia. Deus é quem de fato inspira, é quem de fato nos mostra a vontade dele através da palavra, usando seus autores. Isaías 34, 16. Como é que nós podemos saber que Deus é o autor da Bíblia?
Qual que é o selo de garantia de que essa palavra de fato foi lançada por Deus? Eu faço uma pergunta para você: Deus mente? Deus muda de ideia? Deus é volúvel a ponto de mudar de ideia? Então, aquilo que Ele fala, se cumpre. Esse texto vai dizer isso para nós. Perdi aqui, peraí. Isaías. Opa, caramba, Isaías, né? 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Aqui é bem claro, ó, busca no livro do Senhor. Quer saber a vontade de Deus? Busca no livro do Senhor. Lê: nenhuma das criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro, porque é a boca dele que o ordenou, e é o seu espírito que os ajuntou. Então aqui nós vemos a ação, né, de pelo menos duas pessoas aqui de Deus, né? O próprio Deus que ordenou, né, e o Espírito de Deus que os ajuntou. E porque Ele ordenou, porque Deus ordenou, isso de fato se cumpre. Qual que é a nossa garantia de que a palavra de Deus, de que a Bíblia é verdadeira, da veracidade da Bíblia? Tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus fala, se cumpre. Gente, nós estamos vivendo num tempo muito louco. Vou fazer uma partezinha aqui. Vocês perceberam que nós estamos vendo, nós somos uma geração, eu julgo, você vai achar estranho o que eu vou dizer, mas eu julgo que nós somos uma geração privilegiada. Porque nós estamos vendo profecias bíblicas se cumprirem em tempo real, no nosso tempo. Você já reparou como nós estamos vivendo? Nós estamos sendo perseguidos, ainda não com a intensidade que eu creio que pode chegar, mas, por exemplo, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo colocados à margem, o cristão verdadeiro está sendo colocado à margem da sociedade, nós estamos sendo empurrados para a marginalidade. Então, daqui a pouco nós não vamos poder mais pregar o Evangelho, ou vamos ter que pregar o Evangelho manco, incompleto, ou vamos para a cadeia. Daqui a pouco nós vamos ter que nos render a ideologias que estão tendo aí, que quebram ou que ferem, assim, de uma maneira muito, muito forte a nossa fé. Daqui a pouco nós vamos ter que ou aceitarmos isso ou pararmos na cadeia. Isso está muito próximo, tá? Mas não é se, é quando. Certo? Então, você percebe que nós estamos vivendo a pandemia, talvez nós estejamos vivendo ainda o princípio das dores, mas nós já estamos vivendo as profecias se cumprindo. Então, isso é uma prova de que, de fato, a palavra de Deus é confiável, porque aquilo que Deus diz se cumpre. Vamos lá em outro texto, Jeremias. Queridos, nós vamos ler bastante Bíblia, tá? Jeremias. Esse curso aqui, ele é baseado em Bíblia, nós não temos muito. Jeremias 1:12. Mais uma ratificação daquilo que Deus disse, a palavra ratificando aquilo que ela própria disse, a palavra comprovando a si própria. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele é o autor, a palavra deles, o selo de garantia que ela se cumpre, e Ele vela. Velar aqui, gente, é o sentido de vigiar, de ficar em cima ali, ó, de ficar de vigília, acordado, para ver se aquilo de fato se cumpre, para acompanhar o cumprimento disso. Então Deus não apenas faz com que ela se cumpra, mas Ele vigia sobre ela. Ele está ali, velando para que ela de fato se cumpra. Está claro até aqui, gente? Então esse texto é o texto de Jeremias. Também vamos lá para a 2 de Pedro,
Novo Testamento agora, lá nas cartas gerais. Segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1, versículo 21. Posso ler? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Vamos lá, olha que legal esse texto aqui. Olha quanta verdade nesse texto aqui que está embutida, ou está aqui contida nesse texto. Primeiro, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Aqui joga por terra toda a confissão positiva. Eu vou falar, você vai aprender isso mais para frente, mas confissão positiva é: eu profetizo que na sua vida vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. Ela foi produzida por vontade, mas homens foram da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Aí você fala assim, mas você fala isso, mas e se o cara estiver sendo movido pelo Espírito Santo? Ok, comprovações. Esta palavra que está sendo profetizada ali, ela está de acordo com as Escrituras? Se estiver de acordo com as Escrituras, ok. Ela traz uma nova revelação que esteja fora da Bíblia, porque toda revelação para nós está contida aqui, na palavra de Deus. Então aí já cai por terra muito do que você vê por aí, as pessoas liberando palavras. Uma coisa é você desejar o bem para uma pessoa. Quando você quiser fazer isso, ore por aquilo pela pessoa. Eu vou profetizar na tua vida, não, eu vou orar por você, para que Deus, porventura, Deus realize isso na sua vida. É muito mais bíblico isso do que profetizar sobre a pessoa. As pessoas confundem o desejo, a vontade delas, e lançam a vontade delas como se fosse uma profecia na vida da pessoa. Entende? Se você tiver dúvida sobre isso, a gente conversa mais posteriormente. Mas isso é já aqui, esse texto já cai por terra esse conceito. Ficou claro? E aí ele segue, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. Então toda a profecia ela é movida pelo Espírito Santo. Então a Bíblia tem as suas profecias, tem os seus ensinos, e aqui esse texto fala desse tipo de profecia, as profecias, a palavra, aquilo que é a vontade de Deus, que está escrita na Bíblia, que está registrada na Bíblia. Então aqui, os autores que escreveram, as profecias que foram faladas, que foram proferidas, que foram lançadas, foram inspiradas pelo Espírito Santo. E se você vai estudar isso em profetas do Velho Testamento, você vai ver que no Velho Testamento, os profetas que proferiam profecias e elas não se cumpriam, eles eram apedrejados. Era tomado por falso profeta e era apedrejado. Você entende? Então aqui é muito sério isso. Então Deus, Ele é o verdadeiro autor. Ele não divide isso com ninguém. Não tem profecia, não tem cumprimentos, não tem complementos à Bíblia. Você vai ver nas seitas, e você vai ver isso, tem, inclusive já tem boa parte desse módulo no nosso canal do YouTube, do módulo Seitas e Heresias. Você vai ver que a maioria das seitas, elas têm um livro, ou uma literatura, que ela completa a Bíblia, uma nova revelação, uma nova... Por quê? Porque eles têm que achar uma forma de calçar aquilo que eles creem, a sua doutrina,
de alguma maneira, que aquela doutrina não está calçada na Bíblia. Então, eles precisam de uma nova revelação. Aí eles falam com essa nova revelação, eles escrevem essa nova revelação em livros, em escrituras, e aquele livro passa, então, a ter o mesmo peso, se não mais peso do que a própria Escritura. Sim? É assim, olha. Tá, eu vou dar um spoiler para você entender qual que era o contexto, para você entender. O contexto dos profetas do Velho Testamento, vocês vão aprender isso no módulo próprio disso. Só para você entender a pergunta, é pertinente a pergunta. Os profetas do Velho Testamento, eles traziam direção de Deus para o povo. Então se cumpria. Se não se cumprisse, logo não era uma direção de Deus para o povo. Certo? Se ele falasse que era uma direção, e essa direção fosse contrária à vontade de Deus, ela não se cumpriria, logo ele seria apedrejado. Hoje, o que acontece? As pessoas não são apedrejadas mais, nós não estamos mais na era da graça, na era da lei, nós estamos na era da graça. Então, as pessoas, elas constantemente, elas na vontade, às vezes não é por maldade, Marcos, às vezes pela falta de conhecimento, às vezes pelo querer que aquilo funcione na pessoa, dê certo para a pessoa, ela profetiza a cura, mas entende que isso não é uma profecia hoje, para os nossos tempos, a profecia hoje, existem profetas do Velho Testamento e profetas do Novo Testamento. As profecias para nós da era da graça hoje, eu estou dando um spoiler, mas só para você entender o conceito, elas são voltadas ao alinhamento, porque a revelação já está aqui. Então, o profeta ou as profecias de hoje, elas vão nos levar, ou vão levar a igreja, vão levar o crente, vão levar o cristão a se alinhar com a palavra. Então, o ministério profético hoje, basicamente, é alinhamento da igreja com a palavra, porque a revelação já foi feita. Então, o profeta de hoje, ele não traz nenhum tipo de nova revelação, nenhum tipo de nova, fiquei sabendo que o avivamento que vai surgir aqui no Brasil, aonde está isso na Bíblia? Entendeu? Ah, mas eu estou profetizando para uma pessoa em específico. Deus pode dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria? Pode. Existe o dom de profecia, sim, mas hoje ele vai conduzir você à palavra. Ele vai reconduzir você à palavra, a se alinhar com a palavra. Consegui explicar? Certo, pessoal? Ok? Seguindo. Então, nós estávamos aqui no texto de Pedro, né? Então, uma outra característica da palavra de Deus, ainda nesse tópico B aí, é que ela apresenta fatos antes dos fatos acontecerem. Vamos lá, um exemplo, não precisa nem texto para isso. Vamos lá, quem escreveu Gênesis? Moisés. Moisés estava no Gênesis? Como é que ele sabia disso? Deus o revelou. Deus revelou para ele aquilo que aconteceu, da forma que aconteceu, com riqueza de detalhes. Leia o Gênesis, o livro de Gênesis, você vai ver a riqueza de detalhes que esse livro tem, a cronologia certinho, como foi feito, tal, Deus falando tudo, como seria. É impressionante. Pense comigo, como é que alguém, ainda que Moisés fosse um cara sábio, inteligente, como é que alguém teria essa capacidade de descrever a criação antes de acontecer, anterior a ele, sem ele ter visto nada? E você percebe a narração, a narrativa, parece que ele estava lá, inserido no contexto. Não parece? O que é isso? Deus revelando ao homem coisas que só ele saberia. Ok? Vamos lá. Seguindo. Apesar de muitos homens terem escrito, apesar de aproximadamente 40 autores,
de muitas atividades diferentes, em locais diferentes, não apresenta contradição doutrinária. Você já deve ter ouvido também, e não uma vez só, talvez esse seja o argumento que é mais utilizado pelos céticos da Bíblia, por aqueles que pregam contra a Bíblia, né, que tentam combater a Bíblia, é que a Bíblia ela é contraditória. E nós muitas vezes pegamos algumas coisas, parece que está falando diferente de lá. Por que está falando diferente de lá? Então, quando a Bíblia está falando sobre o mesmo assunto, sobre uma coisa que parece que é divergente, ou ela não está falando a mesma coisa, ou ela não está falando sobre o mesmo assunto. Ela não tem contradição doutrinária. Vou explicar. Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O texto do endemoniado gadareno. Quantos já ouviram esse texto? Está lá em Mateus 8, 28. E também está em Marcos 5, versículo 1 até o versículo 3. Você vai ver que, num texto, ele vai falar que Jesus encontrou um endemoniado gadareno. Num outro texto, vai falar que eram 2 endemoniados gadarenos. Aí você pega um cara que é cético da Bíblia, ele vai falar assim, por que não está 1, não está 2? Está vendo como a Bíblia se contradiz? Está vendo como não é verdade? Está vendo como ela não é confiável? Aí você fala, de fato, né? Como é que eu saio dessa? Como é que eu argumento isso? Primeiro, lembra que eu falei que ela mantém a visão do autor? Às vezes, o que um viu o outro viu 2. Tinha 2, provavelmente tinha 2. Mas um viu Jesus fazendo num só. Um exemplo, estou aqui viajando, estou aqui, certo? Talvez o outro viu que foi em 2. Então, há contradições ou há diferenças de textos? Você pega os evangelhos, os 4 evangelhos, 3 deles são sinótipos. São evangelhos que falam exatamente a mesma coisa, só que de perspectivas diferentes. Só que de visões diferentes. Isso pode ser um problema, pode ser a causa de um ter visto de uma forma, outro ter visto de outra. Ok? Mas qual que é o ensino desse texto? Desses 2 textos, ou desses 3 textos aqui, porque tem outro em Lucas também. Qual que é o pano de fundo? Está falando a respeito de quê? Está falando se eram 2, se eram 1, o importante era isso. O que era o importante aqui? O que o texto estava falando? Do que o texto estava falando? O texto estava demonstrando a autoridade de Jesus sobre os demônios, a autoridade de Jesus sobre toda criatura. E nisso o texto se contradisse? Sendo 1 ou sendo 2? Então, doutrinariamente, a Bíblia não se contradiz. Ela pode ter diferenças de visão, diferenças de autores, de interpretação de autores, mas doutrinariamente, ou seja, o ensino que doutrina é ensino, o ensino que ela passa, a mensagem que ela passa, ela vai do começo ao fim sem se contradizer. Por isso ela é um livro confiável. Ela não diz uma coisa hoje e outra amanhã. Ela não diz Paulo não diz uma coisa que é diferente da que diz a de Pedro. Paulo pode até discordar de Pedro e ele menciona na própria Bíblia que discorda de Pedro. Entende? Então, ela foi escrita por boiadeiros, por pastores, por reis, por sacerdotes, por escribas, por fariseus, por cobrador de impostos, por médicos. Ela foi escrita por esse tanto de gente, com níveis de instrução, pescadores, com níveis de instrução diferentes. O nível de instrução de Pedro era um, o nível de instrução de Paulo era outro. Paulo era fariseu, versado na lei, como ele mesmo se descreve, né, para depois se diminuir, ele fala assim, fariseu de fariseus, ou seja, fariseu, filho de fariseus, circuncidado ao 8º dia, zeloso na lei. Paulo era teólogo, seria o que a gente chamaria de teólogo hoje, e dos bons, daqueles top de linha.
Então, olha a diferença de níveis de instrução entre um e outro. Olha, então tinha níveis de instrução diferentes, tinha formação diferente, tinha profissões diferentes, tinha muitas coisas que poderiam trazer diferenças na Bíblia. E elas não trazem. Doutrinariamente, eles falam exatamente a mesma coisa. Pedro, que eu falei que não era teólogo, em Atos, ele faz um discurso extremamente teológico, em Atos 2. Ele descreve teologicamente tudo o que aconteceu ali. E Pedro não era teólogo. Sabe aquele discurso que se converteram 5.000? É um discurso extremamente teológico. E ele não era teólogo. Então, o que nós vemos aqui? Que, apesar de muitas vezes parecer que a Bíblia se contradiz, ou tem algumas diferenças entre uma visão, entre uma interpretação dos autores e outra, ela, doutrinariamente, a linha de ensino dela, ela vai expressar a vontade de Deus. Ela vai expressar aquilo que Deus, de fato, quer mostrar para a sua igreja, de fato, quer mostrar para o seu povo. Então, isso é muito sério, gente. Isso é uma verdade que você precisa gravar isso muito sério. Porque o fato da contradição, o argumento da contradição, ele é muito usado contra a palavra. Ele é muito usado contra as Escrituras. As pessoas vão bater nisso muito. Mas ela se contradiz. Não descontradiz, não. Percebe o que ela fala do começo até o final, se na linha da vontade de Deus ela não está correta. Ainda que tenha algumas visões diferentes. Está claro até aqui, gente? Então vamos lá, ponto C aí, deixa eu dar uma acompanhada na hora aqui. Ponto C, suas profecias têm se cumprido. Abaixo cito alguns exemplos aí. Vamos citar alguns exemplos aí, essa é bem legal, essa da parte C aí. Abre lá em Isaías 44, nós vamos dar uma rodadinha na Bíblia aí. Verso 28. Amém? Pode ir lá? Diz assim, que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Aqui, Isaías está fazendo uma profecia a respeito do rei de Tiro, de Ciro, e ele está dizendo assim, Ciro é meu pastor, e ele vai cumprir tudo que eu tenho prazer, tudo que eu quero que ele cumpra, ele vai cumprir, certo? De modo que também ele vai dizer para Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Aqui ele está dizendo o seguinte, que Ciro vai autorizar, ele está aqui profetizando que Ciro vai autorizar, certo? Jerusalém a ser reedificada, o povo voltar para Jerusalém e reedificar o templo, certo? Isso é um fato. Vai autorizar que o povo volte para Jerusalém e reedifique o seu templo, ou seja, o povo estaria em cativeiro, o povo estaria preso em outro lugar, em outro país. Aqui ele está falando, na verdade, do cativeiro babilônico, certo? Vamos lá, Jeremias, guarda esse texto aí de Isaías 44, Jeremias. Jeremias 25. Nós vamos ler do 8 ao 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não executastes as minhas palavras, eis que enviarei e tomarei todas as famílias do norte. Norte aqui é Judá, tá? É o reino de Judá. Aqui já está falando do reino dividido. Você vai aprender isso em Panorama do Velho Testamento.
Então, tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores, sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuo opróbrio. Nós vamos até o 11, né? E farei cessar dentre eles a voz do gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som das mós e a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ele aqui, Jeremias, ele está trazendo aqui o juízo do Senhor, ou está profetizando aqui o juízo, proferindo o juízo do Senhor para o povo de Judá, para Judá, porque eles haviam desobedecido, estavam se desobedecendo a Deus, estavam ofendendo a Deus, provocando a ira de Deus. Então ele traz esse juízo, que é na verdade, ele está falando aqui na verdade, do cativeiro babilônico. Vocês vão ficar, Nabucodonosor vai vir aqui, vai desolar essa terra, vai levar vocês cativos, e vocês vão ficar 70 anos cativos lá na Babilônia. Certo? Lembre-se que para Isaías, ele falou, olha, Ciro vai autorizar que vocês voltem e reedifiquem o templo, certo? Mais um texto. Então aqui é o juízo propriamente dito. Aí vamos lá no 29, Jeremias ainda, 29, 10. Aqui é o complemento dessa profecia. E ele diz assim, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu os visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Certo? Aí ele já está falando a respeito de trazê-los de volta. Então ele proferiu, ele profetizou em Isaías, ele profetizou também ele proferiu o juízo em Jeremias 25, e agora em Jeremias 29, ele já está falando, Deus já está falando aqui, através da boca do profeta Jeremias, que ele vai trazer de volta ao fim desses 70 anos, certo? Segunda de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas. 36. Versículo 21. Vamos lá. Para se cumprir a palavra que foi proferida pela boca de Jeremias, até haver a terra gozado dos seus sábados, pois todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ora, no primeiro ano de Ciro, aqui volta a falar de Ciro. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz, e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, olha só, que é Judá, quem há entre vós de todo o seu povo, suba, e o Senhor Deus seja com ele. Aqui é o cumprimento da profecia de Isaías, que Ciro faria isso, certo? Só tem um problema, a profecia de Isaías, ela aconteceu 150 anos antes de tudo isso acontecer, ou seja, Ciro nem existia, e a profecia veio para Isaías, inclusive com nome. Entende como que ela é confiável?
Entendeu? Como que nós podemos confiar nela a partir das profecias se cumprindo, daquilo que Deus está nos dizendo, de fato ter acontecido, ou do que a Bíblia disse acontecer? Então isso é sensacional. Algumas outras profecias do Messias. Primeiro nós precisamos entender o seguinte, que Jesus, aí é o tópico, é o próximo, aí dentro do C ainda, esse que está em negrito, algumas profecias do Messias, só para você não se perder na sua apostila. Você tem apostila, irmão? Alguém está sem apostila, gente? Então, tem apostila lá, tá? Tem caneta lá, se precisar, só devolve depois a caneta. Ok. Entenderam, né? Ela é a Karine, certo? Então, ela que é a nossa secretária do curso, né? Pode chamar assim, né? Então, por favor, se você está aqui, que você não deu o nome, dê um nome para ela, para a gente ter o controle, né? Até para as próximas apostilas a gente poder fazer o número correto e tudo mais. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender da Bíblia. Jesus é profetizado na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Jesus é profetizado de uma forma ou de outra. Jesus é profetizado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver que o Velho Testamento, ele aponta para Jesus. O Novo Testamento, nos Evangelhos, ele revela Jesus. Ele nos mostra Jesus. Jesus é encarnado no Novo Testamento, nos Evangelhos. Nas cartas, as doutrinas que os apóstolos aprenderam de Jesus são ensinadas para nós como igreja, certo? E no Apocalipse, Jesus vem então e estabelece o reino eterno dele. Então, a Bíblia tem tudo a ver com Jesus. A Bíblia, do início ao fim, ela vai profetizar Jesus. Quer ver um exemplo bem legal? Gênesis, abre a sua Bíblia aí. Gênesis 3, versículo 7. Aqui é o caso, aqui é o que acontece quando Adão e Eva pecam e os olhos deles são abertos, eles percebem então que estão nus. E diz assim: então eles se escondem de Deus, né? E Deus pergunta por que estão se escondendo. Claro que é uma pergunta retórica. Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo, mas para que nós possamos entender, muitas vezes Deus se apresenta para nós com características humanas, com pensamentos, com sentimentos humanos, para que eu e você possamos entendê-lo, porque nós não somos capazes de entender o sentimento de Deus. Então, a boca de Deus, a mão de Deus, Deus se arrependeu, são sentimentos humanos atribuídos a Deus para que eu e você possamos entendê-los. Quem fez isso? Ele próprio. Olha que sensacional a palavra. Certo? E aqui é um caso que diz assim: quando eles pecaram, então eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam de Deus, tarará, Deus pergunta por que estão se escondendo, eles perguntam porque chega nesse versículo 7 aqui, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Fizeram aquela típica sainha de folha, tipo Tarzan, sabe? Não, ninguém riu, ninguém do meu tempo. Sabe aquela sainha de folha? Fizeram uma sainha de folha lá porque perceberam que estavam nus. Ou seja, aqui entrou no homem talvez a malícia, o entendimento de que tem partes que precisam ser, enfim, né? Abriram-se os olhos dos homens aqui, do homem aqui. Então, eles fizeram folhas de figueiras para esconder a sua nudez de Deus. Aí vai para o versículo 21. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Para fazer túnica de pele de animais aqui, precisou sacrificar.
Então esse é o primeiro relato, ou a primeira tipificação de um inocente dando a sua vida para pagar o pecado de um pecador, para esconder a vergonha do pecado. É que é a primeira menção de Cristo. Olha que fantástico isso. Então, um animal inocente sendo morto. Depois isso acontece com frequência no Velho Testamento, os sacrifícios de animais e tudo mais, que eram feitos para encobrir os pecados durante o período de 1 ano do povo de Israel, enfim. Depois nós vamos chegar nisso, nos outros modos nós vamos chegando nisso. Você vai aprender isso no modo de tabernáculo, se não estou enganado. Justamente para encobrir os pecados dos pecadores, né? Para encobrir de Deus o pecado dos pecadores, para encobrir e não para perdoar. Perdoar pecados, só o sacrifício definitivo de Cristo, ok? Mas enfim, aqui só para você entender que durante toda a Bíblia o nome de Jesus, ou é feito menção de Jesus. Então a Bíblia tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com o plano de Deus, de um Messias para nos salvar, para nos redimir, para nos levar de volta para casa, certo? Algumas profecias então que a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Isaías 53, vamos fazer um exercício legal aqui para não ter sono, porque esse aqui é meio grande e eu queria passar pelo menos pela maioria deles, sem que a gente perdesse tanto tempo assim. Deixa eu só verificar a hora. Vamos fazer um negócio aqui. Você vai ver aí que tem duas coluninhas, a coluninha da profecia, o cumprimento aí, está escrito Isaías 53, 7, cumprimento Mateus 27, 12, ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou falando aqui a profecia de Isaías, ou as profecias que foram lançadas, e alguém de vocês, vamos alternando, e nós vai lendo o cumprimento aí no Novo Testamento, ok? Pode ser? Bora lá? Então vamos lá. Então alguém acha aí Mateus 27, do 12 ao 14. Eu vou ler Isaías 53, 7. A profecia. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda, perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Essa é a profecia de como Jesus se portaria em relação à opressão, certo? Mateus 27, 12 a 14, por favor, alguém leia. Olha que sensacional. Ele cumprindo exatamente aquilo que Isaías tinha profetizado dele 700 anos antes. Isaías também é um profeta extremamente messiânico. Vai falar muito sobre Jesus, o livro de Isaías. Então, quiser saber de Jesus no Velho Testamento, o melhor livro para você ler é Isaías. Vamos lá. Vou ler Isaías 53 ainda, no versículo 9 até o versículo 12. Aí alguém lê Mateus 27, do versículo 38, 57 a 60. Vamos lá. Então, estou lendo aqui Isaías 9, 12. Isaías 53, 9 e 12. E deram-lhe a sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade de Deus. Não, vou direto para o 12. Pelo que lhe darei o seu quinhão, ou a sua parte, com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Alguém lê para mim aí Mateus 27, 38, e depois dos 57 ao 60. Alguém?
Esse aí, então é o Mateus 38, né? Então esse aí é a segunda parte de Jeremias aqui, que ele fala que com os salteadores ou com transgressores, ele foi contado. Então aqui, confirmando a profecia que Isaías fez, que ele seria contado, ele seria crucificado junto com os salteadores, junto com os bandidos, junto com os transgressores, que foram os ladrões da cruz lá, certo? Aí, outro para mim, no versículo 57 até o 60. Olha, aqui também cumprindo o versículo 19, o versículo 9 de Isaías. E deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ou seja, ele foi sepultado numa sepultura nova, numa sepultura de rico, vamos dizer assim. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Então você percebe aqui que é uma diferença de 700 anos, gente. Por mais que os profetas esperassem a vinda do Messias, por mais que isso já fosse pregado, aqui ele está dando fatos claros que vieram a se cumprir posteriormente. A Bíblia é confiável ou não? Vamos lá, vou ler Isaías 7, e alguém abre aí Mateus 1, 23. Isaías 7, versículo 14. Porquanto o Senhor mesmo vos... É isso mesmo? Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Aí eu vou ler um outro aqui, que é Malaquias 5:12. Deixa eu ver aqui. Miqueias, desculpe, 5:12. 5:2. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém, Efratá, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui ele está falando a respeito da relação de Judá com Jesus. Jesus nasceria em Judá, em Belém, né, de Judá. Então vamos lá. Alguém lê para mim então, Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Uau! Agora 2, de 1 a 6. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Olha que fantástico. Então nós estamos pegando Velho Testamento, profetas, nós estamos pegando Novo Testamento, apontando para Jesus, revelando Jesus. Entende? Então a profecia aponta, o cumprimento revela. Vamos lá. Seguindo, Oséias, eu vou em Oséias 11:1, alguém vai lá em Mateus 2:15.
Os profetas? Olha, a maioria deles teve profetas que morreram, na verdade, que nós nem sabemos, né? Foram matados, foram mortos, quase. Eu não sei se foi Isaías que foi isso, mas boa parte foi perseguido, sim. Boa parte foi perseguido. Porque, sobretudo, profetas, nós vamos ver isso no modo de profetas. A maioria dos profetas, uma boa parte dos profetas, profetizava juízo, profetizava cumprimento de juízo a respeito do povo de Israel, a respeito dos perseguidores de Israel, entendeu? Então, sim, entendeu? Muitos deles foram perseguidos, sim. Se você perguntar para mim quais deles são, de bate-pronto eu não sei, posso até pesquisar e te falar. Não, falo porque, né, a profecia não foi cumprida no tempo deles. Oi? A profecia que eles fizeram não foi cumprida no tempo deles. Então, tipo, as pessoas iam cumprir perseguidas. Sim, sim. De uma forma ou de outra, eles acabavam sendo perseguidos, né? Entendeu? Vamos lá. Mas de bate-pronto, quais são, não sei te responder. Posso levantar isso e... Uhum. Oi? Foi cerrado ao meio, né? Eu não tinha essa lembrança. De fato, eu não tinha essa lembrança. É complicado. E você vê, né? Olha que loucura, né? Ele profetizou e se cumpriu. Só que profetizou, acho que é essa a sua pergunta, né? Se cumpriu posteriormente. Mas teve, né? Com certeza teve outras profecias que se cumpriram. Vamos lá. Oséias, vou em Oséias. Onze, 1. Alguém aí pega, por favor, Mateus 2,15. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Vamos lá, alguém lê aí para mim, Mateus 2,15. Aqui acontece algo bem interessante aqui, nessa profecia, que é algo que é comum nas profecias também. Olha só. Aqui Herodes havia mandado matar os primogênitos, vocês lembram disso, né? Aí o que ele fez? José fugiu com a família para o Egito, certo? E aqui, no texto de 2,15, está falando sobre isso. No texto de Amós 1,11, está falando que quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei a meu filho. Aqui ele está fazendo uma referência de Israel com Jesus. Uma analogia, ou uma tipologia, vamos dizer assim. É uma coisa que acontece com frequência, usar eventos históricos, fatos históricos que aconteceram para retratar também, ou para proferir profecias de âmbito espiritual. Isso acontece com frequência. Você vai ver isso em Ezequiel, você vai ver isso em um monte de profetas, vários profetas que fazem esse tipo de interseção entre coisas que estão ocorrendo historicamente e profecias, certo? Você vai ver isso também no módulo de profetas do Velho Testamento, se eu não me engano também do Novo. Vamos lá, seguindo aqui. Zacarias 9:9 eu vou ler. Alguém leia para mim aí, João. Só que você vai ler João 12, do 12 ao 15, tá? Não é só o 15 aí, do 12 ao 15, que é para pegar o contexto. Zacarias 9:9. Posso ler? Alegra-te muito, ó filha de Sião,
exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Aí João 12, de 12 a 15, por favor. Uau! Então, aí, se cumprindo, quando ele é aclamado em Jerusalém, que ele entra sobre o burrinho, que é o cumprimento dessa profecia de Oséias, certo? Agora, olha que interessante, nesse mesmo texto, em Mateus 21, vamos lá em Mateus 21. Esse eu vou ler aqui, Mateus 21, de 1 a 10. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. E desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia, ou que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião, eis que vem o teu rei, manso e montado no jumento, em um jumentinho, animal de carga. Olha que sensacional isso aqui. Você não tem a impressão, lendo esse texto, que Jesus cumpriu deliberadamente essa profecia? Que ele fez isso porque diz aqui, para que se cumprisse a profecia. Aí você fala assim, então, mas é confiável? Sim. Porque primeiro, ninguém mais fez isso. Isso não aconteceu com outra pessoa para gerar dúvida que era essa profecia a respeito dele. Outra, ele fez isso justamente para testificar que era a respeito dele que a profecia de Zacarias 9:9 estava falando. Zacarias 9. E outra coisa, note que aqui, Jesus, ele trabalhou, ele andou, ele cumpriu tudo aquilo que era dito a respeito dele, ele trabalhou para cumprir. Ele seguiu aquilo que estava dito a respeito dele, inclusive a cruz. Entende? Então, sim, Jesus cumpriu as profecias. Então, essa profecia era a respeito dele. Aí, seguindo aqui, o versículo 6. Indo, pois, os discípulos fazendo com Jesus, como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam, ou seja, que vinham antes dele, como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Eu vou até o 10, né? Ao entrar em Jerusalém, agitou-se a cidade toda, e perguntava: quem é este? Entende aqui como que Jesus trabalhou também em cima dessas profecias para que elas se cumprissem? E aí nós temos profecias de Salmos que se cumpriram em Atos, em Marcos. Eu queria que você, se nós formos ler isso, agora é 10:33. Se nós formos ler isso, nós vamos praticamente matar toda a aula em cima disso. Eu vou ler mais uns 2 só, e aí eu vou pedir para que você faça esse exercício em casa. Leia e cruze as referências para você entender os cumprimentos, ok? Senão, a gente vai ficar muito tempo nisso,
provando a mesma coisa, que de fato a Bíblia é confiável, porque as profecias do Messias que eram cumpridas, eram lançadas no Velho Testamento, eram proferidas no Velho Testamento e cumpridas no Novo Testamento. Então vamos lá, vamos ler só umas duas aqui para a gente seguir. Salmo 16, 10 eu vou ler. Alguém, por favor, leia Atos 2, 27. Pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Note que aí, quem está acompanhando esse texto, que o teu santo aqui é com letra maiúscula, tá? Então está vendo que está falando aqui de Jesus. Leiam para mim, por favor, alguém, lembra do Atos 2, 27. Não, li Salmo. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. De novo aí, a mesma profecia sendo falada e sendo ratificada, sendo confirmada no Novo. Detalhe que aqui, os salmos foram escritos aí num período de 1000 anos, né, e até 1440 a.C. Então vamos pensar que mais ou menos aí 440 anos antes de Cristo foi o último salmo escrito, mais ou menos, tá? Tem muita controvérsia nessa informação, mas olha a diferença de tempo aí de um para outro, tá? Vou ler Salmo 22. Alguém lê para mim João 19, 24. Tudo a respeito de Jesus. Está percebendo que aqui em Salmos também falando a respeito de Jesus e sendo confirmado no Novo Testamento. Salmo 22, 18 vai dizer o seguinte, olha: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Esse salmo é interessante, que esse salmo aqui na Bíblia, na King James, o título é Salmo da Cruz. Salmo da Cruz. Quer dizer, lá no tempo das composições dos salmos, né, não tinha cruz, para nós a cruz era estranha, e ele coloca aqui como Salmo da Cruz. Vamos lá, alguém lê para mim então, João 19, 24. Olha só, então, foi dito que isso aconteceria, foi dito que foi profetizado de alguma maneira, né, nesse salmo, e se cumpriu de fato em Jesus, sem ligação praticamente nenhuma, a não ser o Espírito Santo conduzindo tudo, a não ser a unicidade da Bíblia, né? Aí nós temos Salmo 34, 20, que é confirmado em João 19, 36, Salmo 41, 9, que é confirmado em Marcos 10, 21, Salmo 69, 21, que é lá em Mateus, e assim até o final aí, que eu vou pedir para você, de fato, ler isso em casa, tá? Isso é importante, você... mas está dizendo... Já entendi o conceito. Ok, você já entendeu o conceito. Primeiro, Bíblia nunca é demais. Cada vez que você vai lendo, ela vai trabalhando no seu coração, você vai entendendo isso com mais firmeza, com mais propriedade, e é importante para que você se convença disso também, ok? E Jesus, próximo ponto aí Jesus também profetizou. Deixa eu dizer algo a respeito de Jesus para você, que você vai aprender, não lembro no módulo agora. Jesus, ele detinha os 3 ministérios. Jesus era rei, era profeta e era sacerdote. Ele detinha esses 3 ministérios. Então ele também profetizou. Como ele era profeta, ele também profetizou.
Vamos lá em Mateus 12. Ele foi o sacrifício definitivo, né? Ele foi o último e o definitivo sacrifício. E sacerdote também, né? Hoje tem, o povo de Deus tem hoje o sacerdócio, mas sacerdote, o nosso sacerdote, o último sacerdote foi Jesus. O sacerdócio termina em Cristo, finaliza em Cristo. Oi? Hebreus. Vamos lá. Então, Mateus 12, 39. E nós vamos ler o 39 e 40. Aqui, Jesus foi questionado, os escribas e os fariseus aqui pediram um sinal de Jesus para saber se ele era de fato quem ele disse que ele era, né? E no versículo 39 diz assim: mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, note que aqui, Jesus está usando a história de Jeremias, de Jonas, o que aconteceu com Jonas, para profetizar em cima daquilo que aconteceria com ele. Ele ficaria 3 dias e 3 noites, como ele diz aqui, no seio da terra, ou seja, ele morreria e permaneceria morto por 3 dias e 3 noites, e ressuscitaria no caso, né? Assim como Jonas, subentende-se aqui como Jonas foi devolvido pelo grande peixe, ele também seria devolvido pela terra, ou ele seria ressuscitado pelo Espírito Santo, e ele então voltaria a viver. Então, esse foi o sinal, ou a resposta que ele deu para os escribas que estavam questionando ele. E um sinal que você nos deu? Falei, viu, vocês não entenderam lá o que aconteceu lá com Jonas? Aquilo que aconteceu com Jonas, era uma pré-figuração do que aconteceria comigo, era algo que aconteceria comigo, e isso vai se cumprir. Então, quando vocês verem o que aconteceu aqui, vocês vão lembrar de Jonas, vocês vão fazer a ligação. É mais ou menos, estou aqui, ampliando aqui, fazendo uma conjectura aqui, mas de fato é isso que ele tentou fazer aqui, ou mostrar aqui para os homens. Olha, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu também ficarei 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse é o sinal que vocês precisam, mais nada. Certo? Vamos lá, Mateus ainda, versículo 26. Aliás, capítulo 26, versículo 61. E disseram: este diz: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Perfeito, deixa eu dar o contexto desse texto aí, certo? Aqui, Jesus estava diante do tribunal, ele estava sendo acusado, eles estavam tentando pegar Jesus no contrapé, e chegaram aqui algumas testemunhas que falaram isso. Ele disse exatamente isso aí, que eu posso destruir o templo e reedificá-lo em 3 dias, certo? Eles disseram que Jesus disse isso. Aí vamos para o texto para ver o que de fato Jesus disse. Não está aí, mas se você quiser anotar é bom, tá? É bacana. Vai para João 2,19. Anote aí na apostila, que é a referência desse mesmo texto. João 2, versículo 19. Alguém pode ler para mim, por gentileza, gente? Alguém pode ler? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei.
Legal. Como nós fizemos com o primeiro, vamos fazer com o segundo. Olhamos o contexto do primeiro, vamos olhar o contexto do segundo. Aqui era a purificação do templo. Jesus chega aqui e vê aquele bando de gente mercadejando coisas ali, e ele faz tudo aquilo, vendiam pombas, né, e tal, e ele se incomoda com isso, ele faz todo aquele movimento, tudo mais, e aí o que acontece? Ele confrontado, as pessoas que estavam ali, elas confrontam ele. Espera aí, como é que é isso? E então ele responde dessa maneira aqui, no versículo 19, respondeu-lhe Jesus, vamos ler o 18, protestaram os judeus, perguntando-lhe, qual sinal de autoridade nos mostras uma vez que fez isso? E ele responde, dizendo assim, respondeu-lhe Jesus, derribai esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Note que aqui ele não falou assim, eu derrubarei esse templo, como eles tinham dito lá atrás, lá no outro texto. Ele disse, derrubai esse templo, e eu vou reedificar em 3 dias. Ele estava falando do templo físico aqui? Ele estava falando dele. Derrubem, destruam esse templo aqui, e em 3 dias eu o reedifico. Ele estava falando sobre ressurreição, e eles aqui distorceram a palavra, as testemunhas falsas, distorceram a palavra, dizendo que ele havia dito que ele destruiria o templo. Isso para os judeus foi fim, né? Entendeu? Como é que ele vai destruir o templo e reedificar em 3 dias? Então, note que aqui, sempre teve aqueles, né, que vão sempre colocar palavras na nossa boca, interpretar coisas que a gente diz de maneira errada para de alguma maneira descredibilizar a nossa fé, descredibilizar aquilo que cremos, descredibilizar a palavra de Deus. Então nós temos que estar prontos para isso, temos que estar bem calçados na palavra, justamente para fazer isso. E esse mesmo texto está em Marcos, eu quero ler agora, deixa eu ler agora Marcos. 14:58. Esse aí, se quiser anotar também, não está na tua apostila, tá? Um dos motivos que, até falando com o que o irmão comentou sobre a profecia não se cumprir, era que por eles não acreditar em Jesus, eles não criam em suas profecias, tanto nessa reconstrução do templo, e esse é um dos motivos que arquitetaram a morte. Sim. Porque para eles ofendia a lei. E quanto a o que o irmão perguntou, né, da revelação daquilo que ia acontecer, que existiam as profecias que afetavam diretamente a liderança daquele momento, e as profecias que iam ser 700 anos depois. Sim. Então elas aconteceriam. Então existem detalhes na Bíblia que talvez não seja assim minuciosamente, mas esse é um dos motivos que talvez eles não seriam mortos por essa profecia, porque ela revela algo que não mexe necessariamente com a vida daqueles daquele momento. Sim. Né? Porque a cobrança é em cima da profecia imediata. Estava lendo Daniel, se eu não me engano. Estava lendo Daniel, se eu não estou enganado, que fala de uma profecia que se cumpriria depois, e o rei fica até grato com ele, por conta disso. Então, assim, talvez, a pergunta do irmão, seja uma das respostas. Sim, sim. Porque existe a profecia. É diferente eu chegar e falar assim, olha, eu profetizo a cura do seu câncer. Então, assim, ela vai ter que acontecer em vida. E Sim. aí, se não acontecesse, se fosse a lei hoje, eu seria morto, Sim. se ela não se cumprisse. E existe a profecia de algo para futuramente, Sim. após até a vida daqueles que são a liderança do momento. Então, eles não seriam perseguidos ou mortos por causa da lei. Mas via de regra, se você ler, a gente vai estudar isso lá no Profetas, lá, você vai ver que tinham profetas que eram levantados justamente para trazer juízo, fazer declaração de juízo sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, para profetizar contra aqueles que perseguiam o povo de Israel. Então eles eram sim perseguidos, entendeu? Não todos, mas eram perseguidos. Com relação a o que culminou na morte de Jesus, na arquitetura, ou no planejamento da morte de Jesus, dessa tentativa de se matar Jesus, primeiro, eles não entenderam quem Jesus era.
Eles esperaram um outro tipo, um outro perfil de Messias, certo? Eles esperavam um Messias que livrasse, na verdade, o povo de Israel da opressão romana, e não o povo de Israel do pecado. Sim, o Salvador seria um líder político. Um líder político, certo? Então eles esperaram esse tipo de Salvador, que ocupasse a cadeira de Davi e trouxesse aquela honra, aquela austeridade que Davi tinha de novo para Israel. Então, quando vem um homem que confronta todo o sistema religioso daquilo tudo, para trazer a salvação de fato espiritual, a salvação mesmo, né, salvação da condenação, eles não entendem aquilo. Então como é que alguém vem falar que é filho de Deus aqui? Entendeu? Então por isso, você entendeu? Por isso que eles vêm com essa gana toda de destruir Jesus. Porém, o que também precisa ficar claro para nós é que isso aconteceu, a morte de Jesus aconteceu pela soberania de Deus. Se Deus de fato não quisesse, eles poderiam arquitetar o que eles quisessem, que isso não aconteceria. Então, às vezes a gente fica pensando, isso é um pensamento muitas vezes que vem até inclusive do catolicismo, né? De imaginar que Jesus morreu e que, poxa, ele foi culpa dos judeus, que, né, não, foi tudo, agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar, como diz Isaías 53:9, se eu não me engano. Então, para que eu e você fôssemos, eu e nós aqui, creio que os eleitos do Senhor, fossem substituídos na cruz, substituídos na condenação. Então ele se torna, 1 Coríntios 5:21, ele se torna maldição em nosso lugar, para que nós nos tornemos justiça nele. Então, isso tudo aconteceu para um propósito, por um propósito. Então, nada escapa à soberania de Deus. Então, mas se Jesus, não tem si nessa história, porque tudo está debaixo. Sim. O que você ia falar, irmão? É o Cronos, a Bíblia lembre-se disso, é o Cronos, é o tempo o propósito de Deus dentro do Cronos, para o homem. Então isso tudo faz parte do plano, entende? Então quando a gente olha, às vezes a gente olha que Jesus parece que, né, a coisa poderia ter sido diferente. Se Jesus fosse um mártir, ok. Se Jesus fosse um grande herói, ok, mas Jesus não foi. O propósito de Jesus foi justamente ter vindo para isso. Ele veio para cumprir tudo isso, e às vezes que ele evitou morrer, que ele evitou ser pego, que ele teve que fugir, sair, se esconder, ele se escondeu porque o tempo dele ainda não era chegado, para que tudo ocorresse no tempo correto daquilo que era para fazer, inclusive o cumprimento das profecias, né? Fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Zacarias, foi dito pelo profeta Isaías. Então, há nisso tudo a soberania de Deus, isso que a gente nunca pode perder de tirar da nossa mente, porque o que acontece, se a gente pensar dessa forma, então foram os judeus que mataram Jesus, aí a gente começa a achar culpados para isso. Quando Jesus foi morto, de fato, foi sacrificado, crucificado, morreu morte de cruz, uma morte vergonhosa, não por causa dos judeus, mas por causa do meu pecado e do seu pecado. Entende? Os acontecimentos são caminhos. São caminhos. Perfeito, Marcos. São os meios para o fim, né, para os fins. Mas vamos lá, seguindo aqui então, para nós terminarmos a aula, que já é 10h53. Estou finalizando, gente. Mateus 24. Quero terminar esse tópico para a gente, na semana que vem, então, ele vai entrar no tópico 3. Mateus 24, 1 e 2. Ora,
Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele um dos seus discípulos, os seus discípulos dizendo, para lhe mostrarem, vou ler de novo, tá? Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Olha que sensacional. Aqui, na verdade, ele está falando, os caras estão mostrando o templo. Para ele, olha que templo, não sei o quê, oh, Jesus, olha que bonito. E Jesus está falando assim, isso não vai ficar pedra sobre pedra. E aí o que acontece? Na morte e ressurreição de Jesus, esse templo perde a função. Por que perde a função? Porque não se tinha sacrifícios mais. O sacrifício definitivo tinha acontecido. Então o templo perde essa função. Você não tinha que ir mais no Santo dos Santos para encontrar a presença de Deus. Por quê? Porque o véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, um novo e vivo caminho foi aberto ao Pai, através da morte e ressurreição de Jesus. Então o templo perde a função e de fato, o templo ele é destruído 70 anos depois por Tito, um imperador romano, certo? E ele vai lá e derruba o templo, e só fica do templo um pedacinho do muro do templo, que foi inclusive um aumento que foi feito, eu não sei, não vou lembrar quem fez esse aumento, esse puxadinho, que é onde agora os judeus vão lá fazer os seus, ou seja, não ficou pedra sobre pedra do templo original, entende? Então o templo perdeu a função, e se cumpriu aquilo que Jesus havia dito a respeito do templo. Ele não ficou pedra sobre pedra. 70 anos depois isso aconteceu. Também aqui provando que Jesus também profetizou, sendo ele rei, profeta e sacerdote. Vamos lá agora, Lucas 19, é o último texto que nós vamos ler. Lucas 19. Nós vamos ler do 41 até o 44. E quando chegou perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão em todos os lados, e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecesses o templo da sua visitação, o tempo da tua visitação. Aqui ele proferindo juízo, ou ele Jesus se lamentando a respeito de Israel, por não ter reconhecido o tempo da visitação dele, ou não ter conhecido Jesus de fato, certo? Dito isso, termino minha aula aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, meu irmão.